Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com o Senhor aí? Glória a Deus, amém? Nessa manhã eu quero falar que Deus é Deus de relacionamento, é um Deus de comunhão, é um Deus que quer se relacionar com o seu povo. Foi assim desde ali do Jardim do Éden, quando Ele formou o homem e a mulher em um lugar maravilhoso que era o paraíso. Mas ali o homem falhou, pecou, precisou sair dali. Mas mesmo assim Deus não desistiu do homem. Quero dizer para você dessa manhã, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua família. Eu quero falar nessa manhã a respeito de uma família que foi escolhida por Deus. E se você olhar para ela, fala: meu Deus do céu, porque não existe família perfeita, mas existe famílias abençoadas. Como também não existe uma igreja perfeita, porque ela é feita de pessoas como eu e você. Mas existe uma igreja abençoada. E qual é essa igreja? Aquela que tem o Espírito Santo. Aquela que o Espírito Santo tem liberdade para ministrar sobre as nossas vidas. Eu subi aqui, abri a palavra de Deus, já sinto a presença de Deus. Você sente a presença aí? Porque o que vai depender é de você agora, totalmente de você desarmar, abrir o seu coração para receber essa palavra. Porque se simplesmente você ouvir a palavra, mas se você não trouxer ela para a sua vida, vai ser só mais uma reunião, só mais um culto que você veio, entrou, ouviu, muito se alegrou, bateu palma, tudo, mas a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Mas se você trouxer essa palavra para você, deixar que o Espírito Santo escreva no coração de vocês e começar a viver essa palavra, vocês vão ver a bênção do Senhor agindo em vocês. Amém? Para começar, gostaria que vocês abrissem comigo lá no livro de Levítico, no capítulo 26. Normalmente nas nossas Bíblias é o livro que as folhas estão grudadas, né? É um livro que quase ninguém lê, mas eu quero ler nessa manhã com vocês. Levítico capítulo 26, verso de número 40, 41 e 42, apenas esses 3 versículos. Então nós sabemos, enquanto vocês estão procurando, que o homem falhou com Deus, e Deus trouxe um juízo através do dilúvio, e toda aquela geração, com exceção ali de Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, o Cã, Jafé e Sem, e suas esposas foram salvas, um total de 8 pessoas. O restante da população, todos morreram, todos pereceram. E ali começa uma nova história com o povo de Deus. Começa uma nova oportunidade ali a partir da família de Noé, que também não foi uma família perfeita, que também teve os seus erros. Um dos filhos dele foi amaldiçoado, né? Basicamente o neto, por isso que se chama Canaã. Canaã é o filho de Cã. Eu quero que você entenda que nós vamos falar de um braço desses filhos, que é os de Sem, os semitas, aonde ali surgiu a família de Terá, Abraão, Isaac, Jacó. Nós vamos falar dessas pessoas nessa manhã, em especial de Isaac, de Abraão e de Jacó. Então aqui, nós vamos ler no livro de Levítico, capítulo 26, versos 40 em diante. Você encontrou aí, amém? Você que está em casa aí, participe, abra o seu coração para ouvir essa palavra. A palavra do Senhor diz assim: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e o fiz entrar na terra dos seus inimigos,
se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Aleluia. Põe a mão no seu coração ou na palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã de domingo, Pai, nós te pedimos agora, Pai, ministra sobre as nossas vidas, Pai. Traz, meu Pai, um renovo, meu Pai. Vem, meu Pai, nessa manhã, meu Pai, quebrar maldições de gerações, Pai. Vem quebrando, meu Pai, a partir de mim, meu Pai, dos meus pais, avós, meu Pai, dessa nação, para que a promessa ela seja restabelecida novamente em nossas vidas e que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Essa é minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na palavra de Deus, é o único lugar na Bíblia que você vai encontrar ao contrário. Normalmente a palavra de Deus vai falar assim: o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Aqui é ao contrário. Me lembrarei de Jacó, me lembrarei de Isaque, e me lembrarei de Abraão, e da terra me lembrarei. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele está quebrando maldições de geração em geração e retomando a promessa de Deus. Você voltar à promessa, porque me lembrarei da terra. A terra é o lugar onde nós devemos habitar e onde nós devemos usufruir das promessas de Deus. Claro que nós temos uma promessa que vai além desse mundo natural, mas não tem sentido nenhum eu passar por aqui e viver uma vida aqui sem usufruir daquilo que Deus tem para mim. Você quer chegar lá no céu e Deus falar: vem aqui que eu vou te mostrar o seu cofre. Ele abriu o cofre e está cheio. E você falar para Deus: isso tudo era meu? Isso tudo eu tinha para você, mas você não usufruiu. Foi isso que aconteceu com aquele povo lá no deserto, 40 anos. Aquela geração não usufruiu da promessa de Deus. Às vezes a gente pode olhar para a gente e falar: nossa, mas a minha família, eu tenho tantas falhas, tanto defeito. E essas famílias aqui? O que vocês acham? Para começar, a primeira pessoa a ser chamada não foi Abraão, foi o pai dele, o Terá. Ele que foi o primeiro a ser chamado. Deus o chamou e falou para onde ele iria, que terra ele iria, mas ele parou no caminho. Ele parou no caminho. Se estabeleceu ali numa cidade próspera e ali ele se acomodou. Mas Deus não desistiu. Deus foi lá e chamou Abraão. Só que para o chamado de Abraão já foi diferente. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão aceitou esse desafio, por isso que ele é chamado o pai da fé, amigo de Deus. Ele esperou muito tempo pela promessa. A promessa foi liberada na vida dele aos 75 anos, mas ele só foi pai de Isaque aos 100 anos. E Sara aos 90 anos. Porque Deus, não há impossíveis para Deus. Tudo é possível para Deus. E nesse meio termo, houve também o nascimento de Ismael, da escrava egípcia. Então você vê que não era uma família perfeita, também errou, não conseguiu esperar a promessa como deveria. Mas Deus vem e faz uma nova aliança com ele, muda o nome dele de Abrão para Abraão, porque Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era Isaque. Isaque era a promessa. Porque eu quero te dizer nessa manhã, tudo que vem do mundo, sem ser a promessa de Deus, se perde. Toda herança antecipada se torna em perda, a palavra de Deus diz. Então, mas aquele que é e que vem de Deus, essa promessa,
ela permanece e ela fica. Então Abraão teve Isaque. Isaque, por volta dos seus 37 anos, o que aconteceu? Ele perdeu a sua mãe. Sara morre aos 127 anos. Muitas pessoas acham que quando Isaque foi oferecido pelo seu pai como sacrifício, acham que ele era uma criança. Mas segundo os estudos, ele tinha por volta mais ou menos 34 anos de idade. Ele tinha acima de 30 anos de idade quando ele foi com Abraão lá para ser oferecido, está lá em Gênesis capítulo 22. Não pense que ele era uma criança, não. Ele já era um homem perfeito. Aos 40 anos, ele vai se casar. E ele casa com quem? Ele casa com Rebeca. Ele vai casar com Rebeca. E ali, ele é consolado da perda da sua mãe, com esse casamento. E Abraão mandou um servo dele buscar essa esposa. Por quê? Porque ele não queria que casasse com um estrangeiro, mas com quem fosse da mesma família. Hoje não é diferente, gente. Crente tem que casar com crente. O cristão precisa casar com o cristão. Casar é certo, é correto? É. Mas se você casar com a pessoa errada, vai dar errado. Você precisa casar com a pessoa certa. E o próprio Jesus também falou que nem todo mundo nasceu para o casamento. Nem todo mundo nasceu para o casamento. Isso nós precisamos prestar atenção. Porque muitas vezes a sociedade quer impor uma coisa sobre nós que não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Isaque casa aos 40 anos, e uma novidade, a esposa também era estéril. E ela só foi poder dar à luz a um filho quando Isaque já estava com 70 anos de idade. E nasceram 2 filhos, Esaú e Jacó. Correto até aqui? Estão me acompanhando aí? Então, aos 70 anos, ele foi pai juntamente com a sua esposa Rebeca. E os 2 filhos é Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito. Jacó é o segundo. Mas durante o período de vida, quando Esaú tinha 40 anos, ele casou. Ele casou. E casou com um povo que era estrangeiro, que não era aquilo que ia agradar os seus pais. E isso entristeceu muito a Rebeca e também entristeceu muito a Isaque. Ficaram tristes por causa dessa situação. Então vocês veem, não existe família perfeita. Não existe. Há falhas, há erros. Nós sabemos depois que, por exemplo, Esaú foi caçar, não conseguiu caçar, voltou, estava morrendo de fome. E ele viu ali que Jacó tinha um prato de lentilha ali, uma comida fresquinha, gostosa. E o que ele faz? Ele não valoriza ser o primogênito, e ali ele vende, ele faz a troca com Jacó. Muitas vezes a gente pode pensar, pô, Jacó é um enganador, usurpador, faz as coisas tudo errado. Mas Esaú também não fez as coisas corretas. Esaú também se deixou, pela circunstância e pela situação, vender aquilo que era de mais precioso na sua vida, que era ser o primogênito e receber a bênção do pai. Vocês estão me entendendo até aqui? Ele fez isso. Entristeceu seus pais porque casou com uma mulher estrangeira. Depois vendeu. E Jacó ainda não era casado. E quando Jacó recebe a bênção do seu pai, Esaú, sabe o que Esaú faz? Ele fala, quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Olha que família, hein? Quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Foi isso que ele tramou para fazer.
E a Rebeca, vendo isso e essa situação, o que ela disse? Nós precisamos, mandar o nosso filho arrumar uma esposa. Não queremos que ele case aqui. E mandou ele lá para Labão, para casar com uma das filhas de Labão. Vocês sabem que idade que tinha Jacó, quando ele sai da casa dos seus pais? E sai com a bênção de Isaac e da sua mãe, viu? Ele sai com a bênção. Se vocês lerem lá, vocês vão ver. Ele sai com a bênção. Sai abençoado para buscar uma esposa. Ele sai aos 71 anos de idade da sua casa. Ele não era casado ainda. Aos 71 anos de idade é que ele sai em busca. E a gente sabe que nesse caminho que ele vai fazer, está registrado lá em Gênesis capítulo 28, que ele está cansado, ele deita e dorme, e ele tem um sonho de uma escada posta sobre, que vai até o céu, e ali ele tem a visão dos anjos subindo e descendo, e quando ele acorda e desperta ali, ele entendeu que Deus falou com ele, porque Deus falou com ele assim: para onde fores, eu irei contigo, e te trarei de volta. Nós temos essa segurança quando nós estamos debaixo da mão de Deus. Não importa para onde nós formos, é o lugar onde Ele nos enviou. E se tiver que vir de volta, Ele vai nos trazer de volta. E ali Jacó faz um voto com ele, fala: se você me der comida para comer, roupas para vestir, de tudo que eu conquistar, vou te devolver o dízimo. Ele faz esse voto. E a gente sabe que ele chega lá, encontra ali Raquel e se apaixona já por Raquel, e ele quer Raquel como sua esposa. Mas aí o Labão fala: você vai ter que trabalhar 7 anos por ela. E ele trabalha 7 anos por ela. E quando é no dia de casar, o que acontece? Houve uma festa, exagerou um pouco ali na bebida, e quando ele entra na tenda, pensando que ele estava ali recebendo como esposa a Raquel, ele recebe a Lia. E aí a primeira coisa que acontece na vida de Jacó é: ele tem um encontro com a esposa que é a primogênita. Então aquilo que aconteceu com ele em relação ao pai, acontece em relação à esposa, quando ele vai lá cobrar do sogro: eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me entregou a Lia. Ele falou: não, o costume aqui é a primogênita casar primeiro, mas se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou a Raquel. Então sabe quanto custou esse casamento? 14 anos de trabalho, 14 anos da sua vida para casar com a Raquel. Vocês estão me entendendo? É que não dá para mim alongar mais. Mas aí, 20 anos depois, ele volta para a casa dos seus pais, volta rico. O seu sogro mudou o salário dele 10 vezes, no período que ele começou a ter salário. Mas Deus é que orientou para que ele voltasse. Só que ele volta escondido do sogro. Se vocês lerem lá, vocês vão compreender tudo. E ali ele vai ter um encontro com Deus nessa volta. Ele está preocupado com o seu irmão, que o seu irmão se vai receber, se vai matar ele. E ali ele tem um encontro com Deus. E se vocês lerem, vocês vão notar que todas as vezes que ele se relaciona com Deus, ele vai falar: o Deus dos meus pais, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Mas ali, quando ele está retornando para sua casa, ele tem um encontro com Deus, e ele luta com Deus, e é deslocado ali a sua perna. Ele ganha um novo nome, e muda o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe. E a partir daquele momento, ele teve um encontro com Deus, e agora não era somente o Deus de Abraão, não era somente o Deus de Isaac, mas agora era o Deus de Jacó. Por isso todos nós precisamos desse encontro com Deus. Todos nós precisamos ser filhos de Deus.
Porque Deus não tem netos, nem bisnetos. Ele só tem filhos. Você é filho de Deus? Pode dar um glória a Deus, um aleluia aí? Amém? Aleluia. E ele volta e ele bola uma estratégia. Ele separa 3 comitivas que vai à frente ali para ter o encontro com o irmão dele. E fala: quando o meu irmão vier, você diz a ele: o teu servo está te mandando esses presentes. Ele dá presente para o irmão. O irmão já era rico também. O irmão nem precisava, mas quando eles se encontram, ele oferece ali, o irmão recusa, mas ele insiste e o irmão aceita. E ele volta. Provavelmente, a sua mãe já não era mais viva. Rebeca já tinha falecido, mas seu pai ainda estava vivo. Então ele fica ali um período ali. Ele vem agora, não somente ele, mas ele vem com 2 esposas, mais 2 concubinas, e ele traz consigo 11 filhos. Desses 11 filhos, no meio de todos esses filhos está ali o filho que nasceu de Raquel, que é o José. Quem conhece José? É o José. Provavelmente José era bem novinho. Não pensem vocês que José já era grande, não. José provavelmente tinha ali seus 2, 3 anos de idade. Era muito novo. O filho mais velho, por exemplo, devia ter ali uns 13 anos, 14 anos. Benjamim nem tinha nascido ainda. Benjamim vai nascer dentro da terra de Canaã, ali. E após o nascimento de Benjamim, o que acontece? Raquel morre. Eu não vou entrar em detalhes aqui, poderia, mas não é esse o meu foco. E José, ele recebeu uma atenção especial do seu pai Jacó. Ele recebeu uma atenção diferente. Ele tinha uma túnica que sobressaía ali dos irmãos, e os irmãos foram criando ciúme, inveja. E o que aconteceu? Os irmãos pretendiam matar José, mas um deles falou: não vamos matar não. Aí jogaram numa cova lá para ver o que ia resolver fazer com José. O que faria com José? E vinha passando uma caravana e eles resolveram vender ele como escravo. Depois enganaram o pai, pegando as vestes, sujando de sangue, dizendo que ele tinha sido atacado pelo animal feroz e tinha morrido. E José vai parar onde? José vai parar no Egito. José tinha 17 anos de idade quando foi para lá, vendido como um escravo. Vocês conseguem imaginar como que estava o coração de José? Longe da sua família, vendido pelos seus próprios irmãos. Esse trecho da palavra aqui que nós lemos: mas se confessarem a iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. Ou seja, a própria palavra de Deus, ela nos aconselha várias vezes a gente confessar pecado dos nossos pais, da nação e os nossos próprios. Mas é claro que a própria palavra de Deus também fala que mesmo assim ele não vai inocentar o culpado. Você consegue entender? O culpado, ele tem que confessar o pecado. Quero voltar um pouco para Esaú. Esaú, a palavra de Deus fala que ele chorou amargamente, buscando a bênção. Ele chorou, mas ele não conseguiu encontrar a bênção. Sabe por quê, irmãos? Porque ele apenas chorou, ele não se arrependeu. E quero alertar a igreja nessa manhã. Uma das coisas mais tristes na vida de um ser humano
é quando ele é entregue a si mesmo. Isso está lá relatado, lá em Romanos. Uma pessoa entregue a si mesma, ela é capaz de fazer atrocidades imagináveis. Então, se você é uma pessoa que tem esse coração difícil de se arrepender, de confessar pecado, de voltar ali, peça para Deus mudar isso, porque senão você não vai encontrar lugar de arrependimento, e você não vai poder estar lavado pelo sangue de Jesus. A primeira vez que eu entrei em contato com essa palavra aqui, como eu busquei Deus, falei: Senhor, eu quero esse coração, um coração que se arrepende dos pecados, um coração que confessa os pecados dos pais, dos avós, dos bisavós, da nação. Porque aqui o que diz? Porque eles foram contrário, o que Deus fala? Pelo que eu também fui contrário a eles, e o fiz entrar na terra dos seus inimigos. Mas não tem um ponto final aqui, é um ponto e vírgula, irmãos. No verso 41, é um ponto e vírgula. Deus fala: se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. Irmãos, presta atenção nessa manhã. Tomar por bem não é fácil. Tomar por bem não é fácil. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você sofreu, não adianta você transferir a culpa para Deus, a culpa para o governo, a culpa para um familiar, para um amigo. Não adianta. O que a palavra está dizendo é para você: você já sofreu, você já passou por isso, toma por bem. Isso não é injustiça de Deus. Lá em Romanos 9 fala: acaso há injustiça da parte de Deus? De modo algum. Paulo responde: de modo algum. Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto. Como eu iniciei essa ministração nessa manhã, Deus, Ele quer se relacionar com os seus filhos, mas nós precisamos viver em santidade. O que diz aqui? Por causa que vocês foram contrário, eu também tive que ser contrário a vocês. Somos nós que ficamos contra Deus, não é Deus que é contra nós. Nós é que pecamos, nós é que falhamos, nós é que transgredimos. Mas Deus continua de braços abertos. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomar por bem não é fácil. Muitas vezes você vai falar: mas, acha, José tomou por bem. José tomou por bem todo o mal que fizeram contra ele. Aos 30 anos, ele se torna governador do Egito. O sonho começa a virar uma realidade na vida dele. Aos 30 anos, ele se torna governador do Egito. E ele prepara durante 7 anos aquela grande colheita, aquilo que vinha. Depois viriam 7 anos de escassez. 2 anos depois houve fome em Canaã, Israel passando necessidade. Jacó fala: eu sei que no Egito tem mantimento. E manda os filhos vir buscar. E ele nem sabia que José estava vivo. Jacó achava que tinha perdido seu filho. José nem sabia como é que estavam. E eles vão lá. E José recebe eles. Tem toda aquela história lá que vocês conhecem, tudo. Mas no final de tudo isso, toda a família de José vai morar no Egito. Seu pai, seus irmãos, todos os parentes, todos eles vão morar lá. Provavelmente não posso afirmar aqui, mas Jacó já tinha por volta dos seus 140 anos de idade. Então ele não viveu muito tempo ali
no Egito, porque ele morre aos 147 anos de idade. Jacó vem a falecer. 147 anos de idade, ele falece lá no Egito. Mas ele fez com que José fizesse uma promessa de levar o corpo. E vocês vão ler lá, houve muito pranto, muito choro, tudo. Mas eu quero que vocês abram comigo lá agora, para a gente já ir encaminhando para o final. O final do livro de Gênesis, do capítulo 50. No verso 15. Você vai ver o que é tomar por bem. Tomar por bem é compreender e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito dele, porque o propósito dele é maior, é melhor, muito maior e melhor. E aqui vai dizer, Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Essa era a mentalidade dos seus irmãos. Nosso pai morreu, acabou a nossa segurança agora. José vai vingar sobre nós. José vai nos matar. José era o governador do Egito. Abaixo de Faraó, ele mandava em tudo. Ele que mandava em tudo. É interessante que ele sofreu dos 17 aos 30 anos. Foram 13 anos de sofrimento. Mas sabe quantos anos ele governou? 80 anos. 80 anos governando o Egito. Ele morreu aos 110 anos de idade. E sabe, ele tinha tudo para retribuir todo esse mal que os irmãos fizeram contra ele. Mas olha o que diz no verso 19. Respondeu-lhe José: não tem mais? Acaso estou eu em lugar de Deus? Ou seja, como diz lá em Romanos 12, o que depender de vós tem de paz com todos. A mim pertence a vingança, e eu a retribuirei. É Deus que é o justo, é Ele que é o nosso advogado, é Ele que pode fazer a justiça santa. Porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Então é isso que José está falando aqui. Respondeu-lhe José: não temais, acaso eu estou em lugar de Deus? Ou seja, é Deus que vai trabalhar na vida de vocês, não sou eu. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Aleluia, glória a Deus. Ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada com a sua família, com seus familiares, com seus irmãos, com toda a situação que ele viveu. Até mesmo ali, diante da casa de Potifar, que ele foi acusado injustamente. Mas se uma das coisas marca muito bem a vida de José, sabe o que é? Que marcou muito meu coração, que quando ele foi preso, José, mesmo em cadeia, Deus era com ele. Você quer Deus com você? Deus quer estar na sua vida, mas você precisa tomar por bem. Tomar por bem. Porque se você tomar por bem, se você confessar os pecados, então eu me lembrarei da aliança com Jacó, e também da aliança com Isaac, e também da aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui a sua igreja nessa manhã. O Senhor sabe, meu Pai, quantas batalhas e lutas, meu Pai, foi enfrentado para ministrar nessa manhã, Pai. O Senhor sabe que foram dias o Senhor preparando a minha vida para estar aqui, Pai. E foi noites, meu Pai, de opressão.
Mas essa palavra está sendo liberada nesta manhã sobre a sua igreja, Pai. E eu creio num tempo novo, Pai. Que haja coração aqui, meu Pai, contritos, meu Pai. Corações arrependidos, Pai. E se há aqui no meio, meu Pai, um coração incircunciso, um coração ainda, meu Pai, que não é quebrantado, Pai. Ou aí na sua casa, ou aonde estiver assistindo essa live, essa ministração. Aquelas vidas que estão amarradas ali, nas suas mentes, sofrendo, porque sofreram com seus entes queridos, com seus familiares, porque nós sabemos que a maior dor e a maior ingratidão, ela não vem de longe, ela vem de perto, vem dos nossos familiares. Nessa manhã, Senhor, é um culto da família, Pai. Pai, nós oramos aqui, meu Pai, e vimos, meu Pai, e ministramos sobre famílias, Pai, e vimos que ela não era perfeita, Pai, mas ela era uma abençoada pelo Senhor, Pai. E nesta manhã, tudo que nós queremos, Pai, é que o Senhor perdoe, Pai, todo pecado, toda iniquidade, tudo aquilo que leva, meu Pai, cada um de nós longe da promessa, longe da terra prometida, Pai. Que o Senhor venha nessa manhã lavar, Senhor, lava com o sangue de Jesus, Pai. Venha agora, meu Pai, ainda que o Senhor não inocente os culpados, meu Pai, mas que aqueles que são culpados, Pai, que eles também possam, meu Pai, ter a chance, meu Pai, de se arrepender e confessar o seu pecado, Pai, e assim também se restabelecer e renovar a sua aliança, Pai, no nome de Jesus, Pai. Se coloca de pé, igreja. Essa é a palavra que eu te deixo, eu deixo para a igreja nessa manhã. Medita nela, não transfira todo o mal que você recebeu durante toda a sua vida. Não fique com o coração amargurado, rancoroso, enfesado. Não seja ingrato. Não culpe a ninguém, não culpe a Deus. Aceita e toma por bem. E deixa Deus fazer algo sobrenatural, como Ele fez na vida de José. Todo o mal que os seus irmãos intentaram, Deus tornou por bênção. Aleluia, glória a Deus. Põe a mão no seu coração e começa a orar nessa manhã agora. Começa a falar com Deus. Senhor, muda o meu coração, Senhor. Fala, Espírito Santo, o Senhor habita em mim, o Senhor está dentro de mim. Eu não quero ser uma pessoa entregue a mim mesmo, mas eu quero agora me entregar totalmente ao Senhor. Vai agora, Senhor, nessa manhã, ministrando sobre cada um de nós, sobre os nossos corações, em nome de Jesus, aleluia. Sim, Jesus, Deus quer curar, Deus está querendo curar nessa manhã, Deus está querendo curar, Deus está querendo restaurar. Talvez você passou os problemas de José, talvez você tenha passado, enfrentado problemas equiparados ao que passou Jacó, mas o Senhor está te tomando hoje, mudando o seu nome de Jacó, de usurpador, para Israel, para o filho da promessa, em nome de Jesus. Isso, Deus quer curar, Deus está curando nessa manhã. Isso, Deus está curando a sua vida, Deus está curando em nome de Jesus. Isso, vai curando, Senhor, vai curando agora. Tua palavra nos ensina que o Senhor é fiel, Deus. Tua palavra nos ensina que o Senhor é fiel. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é aquele que vai aonde está, Deus. A enfermidade, talvez uma enfermidade física, talvez uma enfermidade espiritual, o Senhor vai curando agora. Vai curando, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura em nome de Jesus. Cura agora, receba a cura. Aleluia.